Olá, seja muito bem-vindo a mais um clássico Flash Score, aquele aquecimento pré-jogo da 22ª rodada. Por que que eu falei clássico? Porque são vários clássicos nesta rodada e você aqui não perde nada. Hoje tem o nosso assunto Flamengo e Palmeiras, mas Azevedo, esse foi o tema de Copa do Brasil, não é repetição? Não, é Campeonato Brasileiro. Jogaram na quarta, Flamengo perdeu, mas classificou, eliminou o Palmeiras e se enfrentam nesse domingo no Maracanã. E eu estarei lá para contar tudo para você em flashcore.com.br no nosso aplicativo também. Mas para a gente fazer aquele aquecimento para o jogo, o Eduardo Gerac invade aqui o nosso bate-papo com muita informação e opinião. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo. Olá, Fábio, grande abraço. Não, esse é um dos, se não for o maior jogo da rodada, né? Afinal de contas, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, até pelos anos recentes, é a grande rivalidade em termos nacional hoje do futebol brasileiro, né? Não dá para fugir muito disso, não. E são dois times apontados como favoritos, com o Botafogo, que está disputando o alto da tabela, é o líder da competição. E esses encontros recentes têm servido para medir forças. Só que nas últimas rodadas, o Palmeiras caiu um pouquinho. No Brasileiro, 2 derrotas e um empate. O Flamengo, nos últimos 3 jogos, são 2 vitórias e uma derrota. Dá para apontar o Flamengo como favorito por ter eliminado o Palmeiras, por ter de volta os seus principais jogadores nessa partida e por jogar em casa, Edu? Então, Fábio, eu acho que eu vou ficar em cima do muro nessa, viu? Porque assim, Pergunta é difícil. aquela coisa, não, se a gente voltar lá para o início dessa oitavas de final da Copa do Brasil, né? No primeiro jogo, também no Maracanã, o Flamengo foi muito melhor que o Palmeiras, mas aí no dia seguinte parecia que tinha acabado o mundo do lado do Palmeiras. E no meu modo de ver, assim, não dá para a gente ficar discutindo futebol só pelo resultado. O que aconteceu ali, ao meu modo de ver, obviamente, é que o Abel preparou um plano que não deu certo. E aí o Palmeiras não soube, durante o jogo, não soube desenvolver ali um plano B para, quem sabe, segurar um pouco o Flamengo. E do lado do Flamengo, o Flamengo poderia até ter vencido por mais gols de diferença. Isso não aconteceu. Beleza. Então vamos para o segundo jogo. O Palmeiras foi muito melhor que o Flamengo. O Flamengo não existiu quase, né, no Allianz Parque, e quase o Palmeiras consegue ali fazer o segundo gol e levaria a decisão no mínimo para os pênaltis, ou poderia até, a gente nunca sabe, né, poderia até ter feito mais. Ou seja, tudo isso para dizer o seguinte: o Flamengo também no Campeonato Brasileiro, é verdade que jogou com um time misto contra o São Paulo, mas não venceu, né? Na semana passada, o jogo que eu acompanhei em loco lá no Morumbi, o São Paulo ganhou do Flamengo por 1-0. É, fazia muito tempo, por exemplo, com o Tite, isso não tinha acontecido ainda. Se a gente juntar brasileiro com Copa do Brasil, já são 2 jogos, por exemplo, que o Flamengo não marca nenhum gol. Né? Perdeu para o São Paulo por 1-0, perdeu para o Palmeiras por 1-0. Ou seja, já faz muito tempo que isso não acontecia. Então agora, nessa partida, apesar de ser no Maracanã, apesar da torcida do Flamengo, obviamente, é, deverá lotar o Maracanã, né? Deverá ajudar demais a equipe ali nas arquibancadas, mas por mais que seja fora de casa, o Palmeiras, é claro que ninguém gosta de sair de uma competição, não estou dizendo aqui que a eliminação da Copa do Brasil foi positiva, vai ser positiva, vai ser boa para o Palmeiras. Não, não vai. Mas, como o Palmeiras jogou de igual para igual, jogou até melhor que o Flamengo nesse jogo de volta, eu acho que o Palmeiras vai chegar com muita moral para essa partida, até porque, né, Fábio, se a gente for ver a questão, a situação do lado do Palmeiras, o Palmeiras agora já não tem mais a Copa do Brasil. É verdade que ainda tem a Libertadores também em termos de Copas. Mas no Campeonato Brasileiro, se a gente for olhar para a tabela, Botafogo, Flamengo, tem até agora a surpresa Fortaleza, né? Assim, uma derrota do Palmeiras não é que vai acabar a temporada, nada disso. Mas Flamengo e Botafogo, obviamente o Botafogo também precisa vencer o seu jogo, né? E o Fortaleza, se vencer também, eles já vão descolar um pouquinho ali do Palmeiras, né? Então, a partida é importantíssima para o Verdão sob todos esses aspectos.
tanto do ponto de vista moral, ou seja, não, vamos chegar no Maracanã, vamos jogar agora de igual para igual, vamos vencer o Flamengo, quanto até pela simples matemática do campeonato, né? E a gente tem números interessantes para mostrar como esse duelo, em termos de campeonato brasileiro, está equilibradíssimo. E isso eu peguei aí a história do jogo, né? De Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, no Campeonato Brasileiro Série A. Ou seja, são 22 vitórias para cada lado, 26 empates, né? E obviamente que 22 derrotas para cada lado. O Flamengo fez 92 gols e o Palmeiras 85. É um jogo realmente muito parelho. E se a gente fizer aí os números para baixo são os números do Campeonato Brasileiro de cada equipe neste ano, também aí, ó, números muito parelhos, né? Muito parecidos. O Flamengo, que já venceu 12 vezes, né? O Palmeiras 11, sendo 4 empates para cada lado, e o Palmeiras perdeu mais, né? O Palmeiras perdeu 6 vezes, o Flamengo 4. Aquele número entre parênteses são jogos, né? Que eles já realizaram. O Palmeiras tem um jogo a mais que o Flamengo. Em termos de gols, aí, ó, o Flamengo fez 34, tomou 20, e o Palmeiras fez 28, tomou 17. Ou seja, tudo para dizer que vai ser um jogão, realmente não dá para apontar favorito para essa partida, mesmo a partida sendo no Rio. Eu não vejo o Flamengo como favorito, até porque precisamos ver realmente, né, o que o Tite vai montar para essa partida, porque contra o São Paulo ele usou um time meio misto, contra o Palmeiras jogaram praticamente todos os titulares, mas o comportamento flamenguista dentro de campo realmente foi meio absurdo, né? Jogou muito recuado, né, o Flamengo contra o Palmeiras. Lembrando que o Flamengo não tem o De La Cruz, muito provavelmente, né, que continua com problemas musculares, e do lado do Palmeiras, o Mike e o Felipe Anderson também saíram ainda no primeiro tempo no jogo da Copa do Brasil, estão sendo reavaliados aí, né? Vamos ver se estarão à disposição do Abel ou não. E a torcida do Flamengo tem questionado muito a postura do Flamengo, né, do Tite em especial, contra o Palmeiras, como você disse, em determinado momento ele colocou 4 zagueiros em campo, e o torcedor ficou muito aborrecido porque entende, por exemplo, que o Alan não merece ser nesse momento titular do Flamengo, ele tem insistido com o Alan. Agora, o que fazer com o Palmeiras, que não é mais aquele Palmeiras que a gente viu dos últimos anos? Será que os adversários estão entendendo como atuar contra o Palmeiras também? Ou o Palmeiras não tem um elenco como Flamengo, próprio Botafogo tem? Então, essa oscilação do Palmeiras, bom, essa oscilação nos times de futebol em geral costumam ser normais, né? Costuma realmente ocorrer. E uma das questões que estava realmente pesando do lado do Palmeiras, e isso aconteceu depois do primeiro jogo da Copa do Brasil, era mais a questão realmente mental, né? Porque o time está sempre jogando no limite, está sempre entregando demais, muita entrega, muita combatividade, enfim. Mas aí depois daquele jogo, né, ficou aquele ponto de interrogação. Mas eu acho que depois dessa última partida, apesar da eliminação da Copa do Brasil, o Palmeiras realmente mostrou que é um time ali bastante azeitado, né? E agora é claro, né, que o futebol também se faz com boas partidas individuais, né? Bons desempenhos individuais. E aí é claro que isso, e a gente tem uma próxima tela também para mostrar, Fábio, isso, claro, passa pelos cérebros dos times, vamos dizer assim, né? Do lado aí do Flamengo, é o caso do Gerson, por exemplo. O Gerson contra o São Paulo, ele entrou só no segundo tempo, realmente não foi muito bem. Contra o Palmeiras, já nesse jogo de volta, ele jogou ali ao lado do De Arrascaeta, mas também não foi muito bem. O Flamengo depende demais da criatividade do Gerson, né? Ele que tem 20 jogos disputados, 15 como titular, né? E entrou como do banco de reserva 5 vezes e só saiu 4. E do lado do Rafael Veiga, a mesma coisa, né? 18 jogos disputados, sendo 17 como titulares. E isso foi esses jogados, são jogos que eles atuaram, né? Sendo como titular, como reserva, enfim, 20 do lado do Gerson, 18 aí do lado do Rafael Veiga. Ou seja, isso tudo para dizer que é o seguinte: essas equipes, né, Fábio, por mais que sejam azeitadas, por mais que o Tite seja um grande treinador do ponto de vista tático, o Abel também,
Mas é claro que essas equipes dependem demais também dos seus cérebros, né, funcionarem. Do lado do Palmeiras, o Rafael Veiga é essa figura. Ele precisa estar mais presente, né? Ele realmente não vem fazendo uma temporada tão excelente assim como ele fez, principalmente nos anos anteriores. E do lado do Flamengo, também o Gerson tem oscilado um pouco, né? Agora, isso tudo, e a gente sabe, né, o calendário do futebol brasileiro é muito hard, né? É muito punk. Então, assim, o próprio De La Cruz provavelmente já sentiu esse problema do calendário, ele está com problemas musculares, e o Gerson também pode ser isso, né? Tanto que então o Tite precisa ver aí, precisa rodar mais o elenco, a mesma coisa do lado do Abel. Mas aí eu concordo com você, eu acho que o elenco do Flamengo, nesse caso, é melhor, né? Tem mais peças ali importantes do ponto de vista técnico do que o Palmeiras. Né? Lembrando que o Palmeiras, por exemplo, perdeu o Endrick aí no meio do ano, né? Não está contando com o Estevão, né? O Estevão está machucado, não deve voltar contra o Flamengo. Então, tudo isso acaba determinando aí essa oscilação dos dois. Mas vamos dizer, né? É uma oscilação, mas os dois estão lá no alto da tabela, então não tem nada de terra arrasada, muito pelo contrário. Né? Com certeza será um grande jogo, já estou me preparando para ir ao Maracanã narrar uma grande partida. Agora, uma coisa na minha avaliação, ela é muito clara. Do período em que o Abel chegou ao Palmeiras, talvez esse período agora, esse espaço de tempo, e o mês de agosto promete ser um mês pesado, porque tem também Libertadores, o Palmeiras tem pela frente o Botafogo, é a maior oscilação na minha avaliação, do Palmeiras com o Abel Ferreira, que é um grande treinador, tem um grande elenco nas mãos, mas não está conseguindo encontrar talvez aquele rendimento, aquela performance dos últimos anos. Mas tem muita coisa para acontecer e nós vamos contar tudo nesse domingo direto do Maracanã. Edu, um grande fim de semana, de muita bola rolando na Flash Score. Bom trabalho para você também, meu amigo, que estará no jogo do São Paulo, não é isso? Direto do Morumbis. Exato. São Paulo e Atlético Goianiense, domingo às 16 horas. Então tá bom. Bom jogo para você, boas transmissões para todos nós. Ponto final nesse nosso aquecimento de Flamengo e Palmeiras. Muito obrigado pelo seu carinho. Não esquece, se inscreve no canal, dá aquela moral para Flash Score. Até a próxima.